Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Um Tricolor por aí, um canal que fala de São Paulo Futebol Clube, do Tricolor Paulista, né? E vamos falar de mais um jogo patético de São Paulo, de mais uma vergonha que São Paulo passa, né? E eu refleto que do que é São Paulo, né? Que o São Paulo, que o São Paulo virou, o que o São Paulo é ultimamente, né? Que é isso, né? É um time sem rumo, um time sem organização nenhuma, né? Um time extremamente bagunçado, extremamente caótico, que é o São Paulo, não de agora, né? Mas é o São Paulo que vem sendo, vem se construindo, né, cara? Que vem ao longo do tempo, né? E é reflexo de hoje em dia, né? É reflexo do que é o São Paulo, que é o mesmo cenário que se viu no ano passado, né? Com muitas contusões, um time extremamente entregue, extremamente abatido, né? Um time que não briga, que não luta, né, cara? Que estão nem aí, né? Uma gestão assim que, sinceramente, assim, olha, cara, eu não entendo o que esses caras fazem lá, cara, porque dá pra ver que não tem capacidade nenhuma pra dizer o mínimo, né? Enfim, né? É o São Paulo que reflete. Vamos falar do jogo, daí entra depois nos pormenores e falar dessa mais uma situação patética do São Paulo e do que é o São Paulo, né? Do que virou São Paulo, do que o São Paulo pensa disso, né? Pensa disso e se embora, né? Vamos que vamos, né? Eu até esqueci de colocar o uniforme, mas se foda, né? Vamos que vamos, né? Então, o jogo mostrou que é o São Paulo, né? Como disse na introdução do vídeo, né? O São Paulo é um time que não briga, um time desanimado, um time extremamente bagunçado, né? A instituição São Paulo é bagunçada, né? E o time também é, que sem nenhuma organização tática, assim, tem que ir na coletiva e ver que ser o Milton Cruz dizer que o time jogou bem, que teve mais chance, que, né? E ainda dá dois gols, assim, com dois zagueiros que, sinceramente, a gente fala que o Sabino é bom, cara. Ele vem bem, mas não é bom, cara. Não é bom, cara. O Dória, então, pra mim é horrível, cara. Não é que é bom, ele é horrível, cara. Esse cara aí tem capacidade pra jogar num time de Série B, eu acho, cara. É um zagueiro assim. Daí ainda bota de lateral esquerdo. Eles tem dois, cara. Tem dois canhoto ali, sabe, cara? É o que o São Paulo mostra, cara. É uma coisa assim que não dá pra entender, cara, assim, sabe? Uma falta de planejamento, uma falta. Às vezes, Felipe, São Paulo não tem dinheiro, cara, beleza, não tem dinheiro, cara, mas, pô, você pede o Ferrari, não dá pra subir o moleque da base, não dá pra botar o Isaac, entende? Eu vejo muita gente falar assim, mas vai queimar os moleques, vai queimar o quê? Eu pergunto pra vocês, vai queimar o quê? De verdade, assim, alguém da zaga, assim, sinceramente, o Isaac, por exemplo, o Isaac. Eu vou falar, não vou falar do Zóio, vou falar do Zóio primeiro, por exemplo. O Zóio entra numa furada, num time bagunçado, que não treina, e era o zagueiro canhoto, num time extremamente desorganizado, cara. Ele falhou num gol, falhou, mas o time todo falhou, não dá pra você botar a culpa no Osório, por exemplo. Eu não vi ninguém falando que foi culpa do Osório, entende? Entende? Então, assim, mostra o quê? Mostra que o São Paulo não tem esse negócio. Quando o São Paulo, por exemplo, manda embora o Crespo, não é que o São Paulo manda embora, o treinador do São Paulo manda embora toda uma preparação, cara, entende? E o São Paulo colhe os frutos agora, um time incapacitado, entende? Então, assim, quando você sobe o Isaac, cara, quando perdeu o, o Ferrari, subiu o Isaac. Ele pode ter coisa do contrato lá e tal, beleza, mas enfim. Mas a partir do momento que conta, mano, porque vai precisar, porque ele é o único lateral direito que tem. Ele vai chegar na boleta também, entende? Então, assim, o São Paulo, de verdade, assim, cara, é um time que não tem nada, cara. São Paulo não tem nada. Sinceramente, assim, eu vejo muita gente falando que tinha que ficar com o Milton Cruz até a Copa e tal. Eu acho isso aí, pra mim, uma balela, vou ser bem sincero, pra mim, eu sou totalmente contra. Porque o São Paulo não tem nada, cara. O São Paulo, assim, pra mim, na minha visão, é um time de terra arrasada, sim, cara. É sim, São Paulo se mantém em quarto lugar, muito por causa do Crespo, cara. Se não fosse aqueles jogos contra o Crespo ali tivesse ganhado ali, que São Paulo delirou em ser campeão brasileiro, segundo próprias palavras do seu Rui Costa, né? Assim, do Crespo pra cá, pegando a chegada do Roger, cara, é campanha de rebaixado. O futebol de São Paulo é de rebaixado, cara. O São Paulo é uma terra lá, São Paulo não tem nada, não tem ataque, São Paulo não tem meio campo, não tem um esquema tático definido, não tem uma cara, não tem isso aqui. O que vai ser pior, cara? Eu queria perguntar pra essa galera que acha que vai ser pior, o que é pior de verdade, cara? O que é pior? O São Paulo tomou duas goleadas agora, porque os times não quiseram dar goleada no São Paulo, porque o Cruzeiro, o Corinthians teve dó e o Fluminense foram incapazes de fazer gol ali, que só deu o Fluminense. Era pro São Paulo ter tomado os quatro ontem, um monte de contra-ataque. Era pra ter tomado um 3 ali que os caras erravam nas definições ali e tal. E podia ter tomado quatro. O São Paulo tava entregue no jogo ontem, cara. A gente tava entregue no jogo. Tem que dizer que em algum momento jogou bem, tipo, jogou bem nos 5 minutos, mas tomou gol até cedo, cara. Pra pessoa dizer, eu vi.
de São Paulo dizendo assim, São Paulo jogou bem, tem o gol. Não, o gol tomou uns 10, 12 minutos, tomou cedo o gol, cara. O jogo tem 90 minutos, velho. Então de verdade, o São Paulo, assim, o São Paulo, assim, de verdade, pra mim, na minha visão, assim, o São Paulo está extremamente bagunçado, cara. Extremamente, não tem nada. Então tem que começar do zero, cara. E pra mim, assim, sinceramente, tem que mexer em vespeiro, tem que mudar esquema tático. Tem coisas que dependem do treinador. Tem coisas que eu sei que não depende do treinador. Tem que o São Paulo. O problema do São Paulo tá muito longe de só campo e bola, treinador, tem muito longe disso. Mas que também depende de campo e bola, também tá uma bosta também. Tá uma merda também. São Paulo ontem foi incapaz, que o Fluminense poderia ter feito 3-4 no momento de ficar, sinceramente, eu até falei pro meu irmão, tava conversando com o meu irmão aqui também, São Paulo, e falei pra ele, falei, ó, a hora que tava 2x1, devia ter colocado o Luca, o Pedro Ferreira, porque eles tinham a chance de ter uma criação, mas não, cara. Mas o seu Mito Cruz, que é outro que também, não sei o que faz ali também, que é outro não podia estar no São Paulo. Entendeu? Eu falo há muito tempo, eu vou chegar nesse mano. Mas São Paulo precisa ter uma mudança de mentalidade de pessoas, de ideias, cara. São Paulo tá a acabar, tá falido, cara. Tá falido, não digo financeiramente, mas de ideias. Não dá pra ficar com esses caras que estão ali. Não dá, São Paulo não vai ficar mais nada. É daí pra segunda divisão, cara. Entende? Eu sempre falo, o fundo do poço não chegou, pode chegar, cara. Entende? E São Paulo cada dia vai gastando mais suas balas. Não tem mais Renan, não tem mais Muricy, não tem mais Rogério Ceni, não tem mais jogador, não tem mais Lucas no seu auge pra vir. Quem que vai salvar? Quem que vai ser o cara assim que vai bater no peito? Não, vou tirar São Paulo da zona de rebaixamento. Sinceramente, cara, então vamos chegar nesse negócio. Mas eu tô falando de ontem, então pra mim foi uma bosta de jogo de novo, foi outra merda. E não sei o que acontece, né? Então, não sei o que fazer assim, sinceramente, eu não sei, mas eu acho que tem que fazer uma revolução geral, principalmente que detém em campo, mudar treinador, mudar esquema tático, mudar peças, botar mais gente, botar sangue novo. O São Paulo precisa de sangue novo, precisa de gente que tenha fome. O São Paulo também é um time mole, um time bunda mole também, entende? Então, pra mim, assim, não tem nada que se pressa, sinceramente, assim, não tem nada pra salvar, né? E aí eu vou chegar nas coisas que pra mim é muito culpado, se chama Rui Costa, cara. O seu Rui Costa acabou com o São Paulo, é um time porque não pode se dar o luxo de ficar errando, cara. São Paulo não pode ter a capacidade de São Paulo errar. São Paulo, o seu Rui Costa não é que mandou o Crespo embora só porque não gostava. Ele mandou a temporada de São Paulo embora, entendeu? Mandou tudo, cara. Porque o Crespo, ele tava 9 meses, já conhecia a preparação física, já conhecia os jogadores, já sabia quem tá. Eu não tô falando que o Crespo ia ser campeão, eu não acho que não ia, cara. Eu também acho que não ia, entendeu? Aqui ninguém tá pedindo pro São Paulo ser campeão. São Paulo, eu sou muito realista, eu sei que ou que São Paulo pode estar. Mas com o Crespo, talvez São Paulo teria uma posição melhor, cara. Teria um esquema tático melhor. Tava jogando bem. Poderia trazer mais jogador. Trazer o moleque que tava entrando de novo. Tava trazendo um moleque. Então, pra quem São Paulo tem pra vender? Porque é isso, cara, que muda a metodologia. A preparação física do São Paulo tá uma porcaria. O São Paulo tá machucando uma jogada de novo o dia da memória. Por causa disso, cara. Porque entra nesse marasmo, cara. Entra nessa coisa. Então ele fez isso, tudo isso. Sem dizer a parte financeira. Entendeu? O esquema tático. O São Paulo, o time igual o São Paulo que não tem dinheiro, tem que mostrar quem é esquema tático. E moleque da base, tá ligado? E fome, entendeu? Em querer ser campeão. Fechar ali porque o São Paulo não tem dinheiro pra ficar competindo com esses caras. E quando você joga tudo isso fora. Cara, você manda a temporada pro lixo, cara. Mandou a temporada pro lixo. Olha o que o São Paulo entrou em campo ontem, cara. São Paulo ontem entrou com o time praticamente reserva, cara. Sem o Caleri, sem o Marcos Antônio, sem o Luciano, sem o Lucas, né? Sem o Alan Franco, sem o Arboleda, né? Então, 6 jogadores titulares. Aí, cara, por situações diferentes, né? Mas mesmo assim, desses muitos contusões, cara. E fora os outros jogadores, entende? Por causa disso, pela falta de planejamento, entende? Pela falta de planejamento, pela falta de, de continuidade, entende? É o quarto técnico que São Paulo vai pra temporada. Ah, não, quatro contratados, mas pra treinar São Paulo é o quarto ou o Dorival, sabe? Então, assim, sinceramente, assim, igual eu te falei, se eu voltar a estacar zero e os outros times já estão num patamar melhor, né, cara? São Paulo, a gordura que São Paulo tem já tá indo pros buracos, cara. São Paulo já tá indo botando nos buracos, sabe? Então, como eu falei, o seu Rui Costa, cara, é o grande responsável. Não só o Rui Costa, o seu Macis também. Como eu falei, esse Macis tinha que pegar e convocar, mas você não dá pra ele ficar em São Paulo, ele mesmo se contradiz, cara. No áudio ele faz uma coisa, 24 horas depois é outra, cara. O seu Rui Costa, cara, quando ele chega sinceramente, eu questiono isso, cara. Eu vou falar, quando ele chega na coletiva e trouxe um grande treinador do futebol brasileiro, que é o Roger, ele, sinceramente, ele tira o cara pra bobo, cara. Com
todo respeito ao trabalho do Roy, mas da onde ele fala isso, cara? Ele pensando em ser campeão, essa ladainha que seu Macís no áudio comprovou que o Crespo estava certo. Então, e aí tem que falar pro Macís, por que então você deu o aval pra mandar embora o Crespo? Ah, porque a gente. Assim, desculpa, cara. Até não vi uma conclusão assim, claro, assim, pra mim, que até agora eu não vi nada, que ele bota as desculpas nas questões éticas e pá, 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 então aí fica vendo. Pra mim, na minha visão, assim, com todo respeito ao Record, minha impressão que foi por vaidade, cara. Eu vou levar essa tese pra mim. Foi vaidade, porque não gostava do que eles falavam a verdade ali e tal, e pediu pra ir embora, né? Pediu pra ir embora. Então, São Paulo a credibilidade toda. Então, daí fala que não pra trazer o Dorival, que não sei trazer o Dorival, que não é demitir o Rocha, sabe? Foi por água abaixo. E a prova disso, dessa incompetência de gestão, o Arboleda, que provavelmente vai votar, né? Que eu acho, cara, eu sinceramente, torcedor que quer a volta do Arboleda, caralho, de todo respeito, não tem amor próprio. Não vou dizer que São Paulo vai ser pequeno, porque São Paulo já tá pequeno há muito tempo, cara. Entendeu? O São Paulo só não caiu pra segunda divisão por causa que é isso, que é um time torcida, é um time que tá no centro de São Paulo, é um time que tem a cobrança, porque senão, moralmente, São Paulo foi rebaixado várias vezes, e de novo mostra isso, cara. Aceitar o Arboleda, o que fez São Paulo jogar de novo, é melhor tecnicamente, claro que é melhor que o Dória. Dória não tem condição de jogar nenhuma no São Paulo, isso é óbvio que é. Mas tem certa coisa tem que estar na frente do dinheiro, né, cara, de capacidade, cara. E isso é uma falta de gestão, né, cara? Porque assim, tem dois zagueiros, um machuca todo jogo, que a gente sabe quem é que é o Rafael Toló, que não tem condição também nenhuma no meu entendimento no São Paulo ainda, cara. Sinceramente, e, e, e contratações, quem trouxe? Seu Rui Costa, um cara assim, extremamente velho, já no ano passado não jogou de novo, não dá pra jogar, cara, sinceramente. E o Alan Franco também já tá vendo se machucando recorrentemente. Daí você dispensa o Ferrarese, daí você fala, não sabia do Arboleda, coisa do Arboleda, beleza, cara, mas a partir do momento que a Arboleda ficou fora, saiu fora, Isaac, venha, você vai fazer parte do. É o que tem, cara. Não tô dizendo que ele é a solução, ele pode errar e tal. Mas, pô, igual eu falo pra todo mundo, o Alan Franco e o Rafael Tolói não vai ficar machucado todo ano, né? Não vai ficar machucado o resto da vida. Então, você precisa. Quando abrir a janela da temporada, você faz uma coisa. Eu, sinceramente, o seu Alisson e o seu Arboleda voltar a camisa de São Paulo, na minha entendimento, cara, é uma falta de amor próprio. Mas São Paulo nunca se amou de verdade, né, cara? O São Paulo, esses caras estão nem aí, cara, é uma bagunça política. É, um reflexo, esses caras assim, a hora que cai pra segunda divisão, daí vai pro cara pro seu lado, entende? Então, assim, sinceramente, assim, o São Paulo é um desgosto total. É um desgosto total que tá acontecendo com o São Paulo, porque não é essa temporada de agora, né? É várias temporadas, já é uns 12, 15 anos, sabe? É uma briga de. E toda uma perspectiva, né, cara? Sinceramente, você vai esperar o quê? Eu, sinceramente, faz 10 anos que eu tô querendo, que tô achando que São Paulo vai ser organizado, não se organiza, cara. São Paulo não se organiza, cara. Eu acho que a gente tem que aceitar que São Paulo hoje é um time médio. Time médio, eu digo, né? Médio nem segundo patamar ali, pra brigar pra ser terceiro. Que pra mim, assim, cara, hoje Fluminense e Corinthians, assim, dois times que nem são tão bens assim na temporada, né? O Corinthians tá se acertando agora, mas tá brigando pra não cair. O Fluminense tá quase saindo da Libertadores ali. Mas você vê os dois jogos ali, cara. O São Paulo deu um puxeiro, cara. Não deu puxeiro, cara, sinceramente. Igual eu falei, o problema do São Paulo perder, assim, que pode perder, acho que é resultado normal, assim, porque os dois times, assim, tão melhor que o São Paulo. E se é melhor que o São Paulo esse do time, pra mim não pode. O olho, assim, o Cruzeiro, o Fluminense, e até o Corinthians mesmo, assim, pode ser essa terceira força. Talvez no Campeonato Brasileiro não, o Corinthians, mas nas Copas pode vir ganhar a Libertadores, tem um time forte, tem uma Copa do Brasil também, já mostra que chega na Copa do Brasil, né? O time tem torcida, que tem um olhar diferente, que vive diferente. Então o Corinthians, claro que é um time muito forte, assim, claro que tem essa hora, pode ser. Mas competir, cara, São Paulo não competiu, cara, com esses dois times. É essa que é a questão, São Paulo. Os dois times poderiam ter ganhado São Paulo pra mim muito fácil. O placar não se resolve. A gente tem que olhar assim e falar, oh, foi até bom esse placar aí. Porque daqui 3 anos também ninguém lembra desses jogos aí, tá ligado? Ninguém lembra. Podia ser o histórico, podia ser outro 4, um 5x0 ontem, um 4x0 ontem, um 5x1 contra o Corinthians. Podia ter sido, cara. Entende? Entende? Então São Paulo ainda não passou vexame, cara. Entende? Poderia ser muito pior. Mas São Paulo não consegue. Então São Paulo hoje em dia tem que ser. Não é que é terceiro colocado. E tem time ali, talvez ali o de boa parte. Tem o Cruzeiro que tá crescendo, que eu acho que vai crescer. Eu acho que o Cruzeiro vai crescer. Eu sempre tô falando, há muito tempo tô falando que o Cruzeiro não vai ser esse time. Trouxe um treinador bom também, vão se acertar também. Então o Cruzeiro também vão ser ter jogadores bons. Então são 3 times ali que São Paulo já não consegue competir. Já não consegue competir, na minha visão. E aí você vai ver nos outros, que o Inter parece ser o Inter que tava na nhaca desgramado, tá 3 pontos de São Paulo. O Atlético Mineiro também tá 3 pontos de São Paulo, na nhaca, entende? Então esses times aí também talvez se acertem. E São Paulo vai se acertar quando? Né? Quando vai fazer uma temporada decente? Não é se acertar desses
Porque São Paulo vive de passo de pulo de galinha, né? Ganha assim um, dois jogos e desce. Desce, né? Então, assim, o São Paulo é isso, não se ama, né? É um time à deriva, assim, é um time que, sinceramente, assim, talvez eu, assim, eu esteja falando aqui, mas eu acho que talvez o sentimento de São Paulo é o desgosto que é o do São Paulo. São Paulo é um desgosto que tá torcendo pro São Paulo, sabe? É um desgosto, é uma coisa assim que papulsa a gente, assim, cara. Porque, igual eu te falei, o problema é, eu assim, eu falo por mim, né? Aí cada um vai ter sua avaliação, cada um vai ter. Mas por mim, o problema é que você não vê uma perspectiva, sabe, cara? Eu vi até um comentário, achei muito legal. Não é o dia da mamãe, é o ano da mamota, que é sempre a mesma coisa, sabe? É uma falta de planejamento, uma falta de ideia, uma falta vem falar em convicção, esses caras nunca, esses caras, eu digo a diretoria, ser massista também, cara, pra mim já deu também, entende? Eu, sinceramente, assim, acho que São Paulo tem que. Eu, na minha visão, a torcida comunista tem que se revoltar com tudo, contra a política, contra jogadores. Tem gente que fala assim, que não deve. Que não deve botar a culpa no jogador profissional. Eu discordo, eu já até, acho que até na hora, tá ligado? Porque também é muito desconforto. Eu sei que tem coisas que vai além, não vai, né? Esse jogador é extremamente a grande culpa, né? Até porque quem traz na diretoria, né? Seu Cedric, 3 anos de contrato. Mas também o jogador também tem que ter mais postura também, né, cara? Tem que jogar mais também, tem que correr mais, tem que ter mais brilho também, né, cara? Tá na hora também, né, de se incomodar um pouco mais também, que eu nunca vejo assim que dá uma. Se incomoda, pra mim, por incrível que pareça, é o estrangeiro. É o Bobadilha, talvez, e o Caleri, cara. O Caleri pode ter mil defeitos, mas assim, cara, eu acho que ele pelo menos se incomoda com isso, né? Ele pelo menos dá a cara a tapa. Não, o resto assim, cara, olha, um cara de show. Sinceramente, o São Paulo é um desânimo, é um desânimo. Falou? Vou indo aí e talvez à noite eu faça mais um vídeo aí falando da rodada, como que ficou a situação pro São Paulo e vamos aí, tá bom? Valeu, obrigado e até mais.